Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo agora. Estamos iniciando a nossa aula 3 e pela primeira vez vamos falar em química orgânica. Olha a gente aqui. Química orgânica é muito importante. A indústria, ela se fundamenta quase toda em química orgânica. Você vê, só para dar uma ideia a vocês, os combustíveis, lubrificantes e os plásticos, os polímeros como um todo. Então você sabe da importância. No Enem, das 15 questões de química, são usadas 3 ou no máximo 4 questões de química orgânica. Uma das questões é a identificação das funções, pela linguagem, pela nomenclatura, pela função em si. Então, nós temos uma sequência de química orgânica. Geralmente, pelo que eu converso com os alunos eles não estudam tanto orgânica. Eles estudam mais a parte de físico-química, de química geral, mas orgânica não. Então, é importante que a gente faça esse estudo progressivamente e lentamente, para que a gente possa repetir. O segredo da orgânica é a repetição. Como é muita coisa, a tendência de esquecer é muito grande. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que começar as repetições. Quer dizer, você faz o mesmo exercício, vê a mesma questão mais de uma vez, vê a teoria mais de uma vez. As videoaulas têm uma vantagem muito grande, é que você pode repetir quando você quer ver outra vez o assunto. Você quer aperfeiçoar ou você quer lembrar, fixar melhor isso para todos. Ok? Então vamos começar a orgânica bem de baixo, vendo todos os detalhes. Os detalhes são importantíssimos, tá certo? Tem coisas que caem no Enem às vezes que o aluno nem desconfia que é aquele determinado assunto. Então aqui, como a gente quer fazer esse estudo mais aprofundado, vamos ver. Nós temos basicamente nesse instante, por enquanto, nesse caderno, nós temos 4 capítulos de orgânica, que é a primeira parte, que é a introdução a hidrocarbonetos, que é a aula de hoje. Depois, funções orgânicas como um todo. Então é bom você ver todos os tipos. Isomeria e propriedades dos compostos orgânicos, que é uma aplicação de ligações em compostos orgânicos. Basicamente isso. Bem, vamos iniciar a nossa aula. Vamos ver a nossa aula 3 do caderno 2. Esse caderno estará sendo entregue a vocês a partir do dia 10. Então não esqueçam, de forma presencial, 10 de agosto, ok? Vamos lá. É a introdução. O termo orgânico, ele vem de Bergman, de um sueco. Orgânico é sinônimo de organização. Então a pessoa associa com os seres vivos. É porque, na verdade, na época, se dividia a matéria em seres vivos e não vivos, inanimados, seriam as rochas. Então a gente via que, vamos lá, falando nos olhos, é melhor, a gente via que nas rochas existia uma desorganização. No reino mineral existia uma desorganização. Eu vou dar um exemplo. Você vai numa mina e você encontra uma pepita de ouro. Uma pepita quer dizer uma pedra contendo ouro, tá certo? E nessa pepita você tem 10% de ouro, o restante de silicatos e outras coisas, carbonatos e outras coisas, tá certo? Que não é importante para a gente. E outros minérios que também não são importantes. Então tem 10% de ouro. Na mesma mina você dá um passo, só um passo, encontra mais uma pepita que tem 80% de ouro. Então notem, não existe uma ordem, não existe um percentual fixo. Isso é a química mineral, a que nós chamamos hoje em dia de química inorgânica. Já na química orgânica, tudo é organizado. Veja o ser humano, a posição do nariz em todos, dos olhos, quer dizer, o formato, o rosto, os órgãos, como eles se colocam no corpo. Então isso é sinônimo de organização. Então orgânico veio associar com isso, organização. Os seres vivos são organizados,
tá certo? Os seres minerais não são organizados. Essa foi a primeira ideia. Quem usou pela primeira vez o termo orgânico foi um sueco, chamado Bergman. Mas quais as teorias que vinham associadas com essa ideia? Bem, vamos lá. Nós temos aqui teoria da força vital. A pergunta é, por que é que os seres vivos eles são organizados? Porque existe uma força natural, tá certo? Uma força que vai existir enquanto existir vida. Depois que não existir mais vida, então automaticamente essa força não existe mais. Ok? Essa é a famosa teoria de Berzelius. Aí o que é que dizia? Vamos imaginar assim, aprofundando mais um pouco. O que é que diz isso? Diz que um composto só pode ser orgânico se ele vier de um ser vivo, animal ou vegetal. Porque esses seres têm essa força estranha, essa força vital, capaz de produzi-los. Ok, mas a ciência é assim. Num dia ela é vanguarda, no outro dia ela é retaguarda, quer dizer, muda com a facilidade muito grande. Um aluno de Berzelius chamado Friedrich Wöhler, ok? Ele conseguiu quebrar essa ideia. E como é que ele quebra isso? Ele quebra essa ideia sintetizando um composto orgânico fora de um corpo. Então vamos ver a ideia inicial. Compostos orgânicos só podem vir de seres vivos, animais e vegetais que têm uma força definida para isso, chamada de força vital. Teoria de Berzelius. Aluno de Berzelius, Friedrich Wöhler, conseguiu fazer, tá certo? Sintetizar um composto orgânico em laboratório, fora do corpo. Então, ó, em 1828, Friedrich Wöhler realiza pela primeira vez a síntese de um composto orgânico fora do organismo vivo. Foi a síntese da ureia, efetuada em laboratório a partir do aquecimento do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Bem, eu quero dizer a vocês, e é importante que você escute isso, essa reação que eu vou mostrar a vocês, que está na ficha que vocês receberam, vai estar no caderno, ele é um capítulo do caderno, essa reação ela já foi usada em todos os vestibulares do Brasil. É a famosa síntese de Wöhler, síntese da ureia de Friedrich Wöhler, ok? Então, não precisa gravar, mas precisa entender. Então, vamos ver. Ela diz assim, cianato de amônio, composto inorgânico, ureia, composto orgânico. Ok? Então, o que foi que ele fez? Ele sintetizou a ureia, que é um composto orgânico, através do cianato de amônio, que é inorgânico. Ou seja, um está nos animais e vegetais, principalmente nos animais, né, a ureia, e o cianato de amônio, um ser inorgânico, ok? Ou seja, mineral. Após a síntese de Wöhler, houve uma corrida às sínteses orgânicas in vitro, mas o maior destaque foi para o químico Berthelot, que conseguiu sintetizar muitos compostos orgânicos em laboratório, enterrando de vez a teoria da força vital. Como é que isso funciona? A partir do instante que Wöhler fez uma reação em laboratório, os outros cientistas começaram a tentar fazer outras reações, conseguir outros compostos orgânicos em laboratório. Quando isso aconteceu, a ciência mudou completamente. Por quê? Porque o ser humano poderia, em laboratório, fazer um composto que só vinha de um animal e vegetal. E, com o passar do tempo, mais ainda, fazer um composto que não existe na natureza. São os compostos sintéticos. Graças a isso, tudo mudou. A indústria mudou. A relação dos medicamentos que eram baseados em chá, em coisa parecida, também mudou. Então, eu posso dizer que a síntese de Wöhler, como referência, é uma das reações mais importantes que existe. E já caiu diversas vezes em vestibulares do Brasil. Ok? Então, não esqueçam, fez a ureia, sintetizou a ureia,
apenas aquecendo o cianato de amônio. Aí eu volto a dizer a vocês, a gente estuda às vezes coisas muito complexas e a gente tem que aprender isso. Mas para que é que nós estamos estudando o complexo? Para tornar a vida simples. Quem conseguir simplificar a vida, vive melhor, produz mais. Então, você que é estudante, você que está pensando no Enem, agora mais do que nunca, então, se você conseguir aquela questão que geralmente são 5 minutos para fazer, se você conseguir fazer em um e meio, de forma eficiente, sua vida está feita. Resolveu o problema. Então é isso que a gente vai tentar, simplificar a vida. Vamos lá. Vamos para as nossas reações. Então eu tenho a química orgânica hoje. É a base de toda a indústria química através de plásticos, combustíveis, alimentos, fibras, têxteis, medicamentos, tintas. Notem que no balão você tem como se fosse o mundo e do lado esquerdo tem um comentário lá do Xandro dizendo o mundo é química. Não é um comentário prepotente, por favor, não entendam assim, como se a química fosse mais importante do que outras matérias. Quando aí está dizendo que o mundo é química, está dizendo o mundo é formado de substâncias. E essas substâncias podem ser estudadas na química. Ok? Então, quanto mais a gente compreendê-las, melhor a gente vai entender o mundo. Bem, vamos para a prática. Conceito de química orgânica. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono. Então, mais uma vez, veja a importância do carbono. A gente já falou isso nessa importância quando a gente falou que era o único metal que tinha propriedades metálicas. Quando a gente falou que ele poderia ter o comportamento duplo. Tá certo? Ele por ser pequeno, ser um elemento intermediário de eletronegatividade, ele existe em muitos compostos. E agora a gente vê uma química que é exclusiva do carbono. Se tudo se baseia no carbono, é interessante que a gente saiba a base dele. Símbolo, número atômico, número de massa. Aí você diz, se só tem um número atômico, por que tem diversos números de massa? Esses três aí representados. Porque muda o número de nêutrons, ok? Carbono 12 é o usual, 99,99% de todos os compostos. E uma pequena parte, carbono 13 é artificial, carbono 14 produzido na atmosfera. A gente já viu isso em datação de fósseis. Valência, carbono híbrido, tetravalente. Quase todos os carbonos são híbridos. Está na faixa desses, 99,99. O carbono natural, que não sofreu hibridação, ele não é tetravalente, ele é bivalente. Hibridação, sp3, sp2, sp, associando com as ligações sigma. Não esqueçam que orbitais híbridos ou são ligações sigmas ou pares de elétrons livres. Simples assim, ok? Então, o carbono, se tiver uma dupla, se só tiver simples, ele tem 4 ligações, família 4A, não esqueçam disso, pela distribuição do número atômico, você sabe. Então, se ele só tiver simples, ele tem 4 sigmas. Então, é sp3, 1 mais 3, 4. Se ele tiver uma dupla, ele tem 3 sigmas, 1 mais 2, 3, sp2. Se ele tiver 2 duplas ou uma tripla, ele tem 2 sigmas, sp. NOx varia de menos 4 a mais 4. O NOx é interessante. A gente já estudou NOx e viu. Então, na tabela periódica, teoricamente, todos os elementos da família A deveriam ir de menos o número da família até mais o número da família. Por exemplo, um elemento é da família 6A, então ele deveria ir de menos 6 a mais 6. Um elemento é da família 7A, deveria ir de menos 7 a mais 7. Na teoria, mas na prática não vai. Mas só tem um elemento que isso ocorre, é o carbono. Então você encontra compostos com todos esses NOx, de menos 4 a mais 4. Alótropos, nós vimos isso no começo do ano, diamante, grafite, buckball e grafeno. Desses aí, o mais importante, tá certo? O que está sendo mais usado em prova é o grafeno. Não esqueçam que grafite e diamantes são naturais
que o buckball é feito em laboratório, produzido em laboratório, mas existem indícios de ele ser encontrado em algumas estrelas, principalmente as supernovas, e o grafeno também é artificial, mas tem uma importância fundamental. Esses são alótopos do carbono. Bem, vamos lá. Teorema de Kekulé para explicar o que era o carbono. Kekulé é um químico brilhante, certo? Preocupava muito com o que acontecia em toda a humanidade e tentava ajudar. O carbono apresenta tetracovalência, ou seja, ele tem 4 valências iguais entre si. Ok? Essa teoria explica por que existe em um só clorometano, pois qualquer que seja a valência que o carbono troque com o cloro, ou qualquer que seja a posição do cloro, obtém-se um composto apenas. Então você está vendo os desenhos. A gente colocou o cloro em vermelho. Aí você pode dizer, aí tem 4 compostos. Resposta, não. É o mesmo composto em que você girou a molécula. Então, da molécula 1 para 2, você deu uma primeira girada, girou, depois 2 para 3 outra, 3 para 4 outra. Então, você sai girando. Então, isso é só um composto. E por que é só um composto? Porque as valências são iguais. E por que são 4 valências? Porque ele tem 4 elétrons no último nível. Olhe bem a figura. Essa é a teoria de Kekulé. Mas acontece que alguns experimentos da época, algumas análises da época, elas levavam a crer que o carbono seria espacial e não planar, como se apresentava. Então, quem definiu isso, então são teorias que se completam, na minha opinião, é exatamente a teoria de Kekulé com a teoria de Van Hoff-Lebel, um francês e um suíço. Os cientistas Van Hoff, tá certo? Alguns chamam Van Toff. Então, a pronúncia está completamente errada, mas como é em português, você pode chamar do jeito que quiser. Mas aquele apóstrofo torna o T mudo. Então é Van Hoff-Lebel. Propuseram para o carbono uma forma espacial tetraédrica, através dos postulados abaixo. Então veja bem, e agora a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui. Esse é o composto. Então notem que ele é espacial, esse verdezinho daí é o cloro. Vamos detalhar aqui para vocês. Ó, girei, tá vendo? Ó, papel não, a molécula. Então tem 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cloro. Mas notem que ele gira no espaço, mas as 4 valências continuam iguais entre si. Tá aqui. Molécula legal, é só eu definir aqui, ó, onde é que está, o papel está certo, e aqui para cá. Ok? Muito bem. Vamos lá. Mas acontece, vamos voltar, acontece que como é possível a formação de uma ligação nessa teoria de Van Hoff-Lebel? Como é que seria, por exemplo, a dupla ligação, a tripla? Certo? Então aqui você tem a hibridação do carbono, mas antes disso eu quero mostrar a vocês. Vou voltar aqui para mostrar a vocês como é que é. Veja, isso aqui é uma molécula de um composto chamado metano. Nota, as valências são iguais entre si, esse ângulo é de 109 graus e 28 minutos, e a hibridação é sp3, porque tem 4 sigmas, então é sp3. Como é que Van Hoff-Lebel afirmavam sobre as ligações? O que é que seria uma... Opa, o microfone. O que é que seria uma ligação simples? Isso. Aqui. Ó. Tá mais para cá, ó. Dá para notar. Então isso seria uma ligação simples, tocando um átomo no outro. Mas a estrutura se mantém, segundo ele. O que é que seria uma ligação dupla? Isso aqui. Note que agora o encontro é de 2 átomos, ó.
2 átomos de um lado e 2 átomos do outro. Isso aqui seria a ligação dupla. Então, Van Hoff-Lebel não propuseram alteração na estrutura. A estrutura é a mesma. A forma como encosta é que é diferente. O que, é que seria uma ligação tripla? Isso. Aqui, ó. Dá para notar? São 3 átomozinhos. 3 átomos daqui com 3 átomos daqui, ó. Ó, como fica interessante. Então, essa configuração espacial é a configuração de Van Hoff-Lebel. Brilhante. Não é para a época 1800 alguma coisa, brilhante. Bem, vamos continuar conhecendo o carbono. Hibridação, como eu falei para vocês. Se só tiver ligações sigmas, sp3. 4 ligações sigmas. O ângulo 109 graus e 28 minutos e a estrutura chamada de tetraédrica. Se ela tiver uma dupla, você sabe que numa dupla uma é sigma e uma é pi. Então você tem aí uma ligação sigma na dupla, mais 2 ligações simples, então mais 2 sigmas. Então você tem 3 sigmas e uma pi. Os híbridos você só conta a sigma. Não esqueçam, pi nunca é híbrido, pi é p. Não esqueçam que é aquilo que a gente viu em ligações. Todo π é P, nem todo P é π. Mas se tiver π, a ligação é P. Então tem 3 ligações sigma, 1 mais 2, 3, sp2, o ângulo 120 graus e é trigonal, triangular plana. Se tiver 2 duplas ou uma tripla, então só tem 2 ligações sigma. Tá percebendo? Então SP, o ângulo é 180, é linear. Bem, carbono bivalente. Carbono bivalente, note que a gente está vendo essas informações básicas. É até interessante que você veja mais de uma vez, olhe a ficha, o caderno, mas a gente não pode demorar muito com elas, né? O carbono que não sofre hibridação é o carbono natural. Nesse caso, segue a regra normal da distribuição eletrônica. Então, olhem a distribuição eletrônica do carbono que está em azul. 1s2, 2s2, 2p2. Então, se você olhar, o que é que acontece? Só tem 2 elétrons livres, vamos dizer assim, celibatários, sozinhos, no subnível P. Então, se só existem 2 e a ligação é covalente, só tem 2 ligações. Por isso é que a gente afirma que o carbono natural é bivalente. E esse orbital vazio que está do lado direito, quando ele se ligar, ele recebe uma ligação dativa. Então forma uma dupla e uma dativa que não conta como ligação usual. Mas nós temos um segredo para a gente, certo? Segredo, acho que todos os cursos têm os seus segredos. Através do tempo, descobre coisas e passa para os alunos. Não adianta a gente descobrir alguma coisa para ficar mais simples e não passar para os alunos. Tem um segredo. Como você identificar se um carbono é bivalente ou tetravalente? Para começar, praticamente todos os carbonos são tetravalentes. Então não precisa especular em relação a isso. O que é que você tem? Você tem que ir atrás da informação em relação ao bivalente. Qual o segredo para você identificar o carbono bivalente? Ok? Vamos lá. É o carbono que só está ligado a um outro átomo. Se o carbono estiver ligado a 2 outros átomos, 3 outros átomos ou 4 outros átomos, ele é tetravalente. Se o carbono só estiver ligado a 1, ele é bivalente. E como é que você identifica isso? Na cadeia. Ele está na extremidade e não tem hidrogênios. Vocês sabem que os compostos orgânicos se completam com o hidrogênio. Então observe bem, esse segredo é interessante para você ver agora. Olha o primeiro exemplo, CO. Carbono só está ligado a um átomo, que é o oxigênio, então é bivalente. Tá certo? Vamos ver a outra cadeia, isso é uma função chamada isocianeto, ou isonitrila. Note que o carbono em vermelho só está ligado ao nitrogênio, não está ligado a nenhum outro. Então ele é bivalente. É assim que se identifica o carbono bivalente. Bem, são informações complementares. Organógenos. Gênio quer dizer produtor de, formador de.
orgânicos. Então, são os formadores dos compostos orgânicos. Eu tenho principalmente carbono e hidrogênio. São os elementos principais. E de forma secundária, tem quase todos os outros elementos. Principalmente esse, enxofre, oxigênio, nitrogênio, fósforo, flúor, cloro, bromo, iodo e outros. O carbono tem essa propriedade de se ligar quase com todos os outros elementos. SOMP, grave um SOMP, tá certo? Que são os elementos organógenos que formam compostos orgânicos. Ligações do carbono, simples, dupla e tripla. Nós vimos, e eu acho que você está esquecido. Olhe bem, você está esquecido disso, mas a gente viu qual a força que mantém os átomos ligados numa ligação covalente. 2 segundos para responder. Responderam. Magnética. Não esqueçam. A ligação iônica é eletrostática. A ligação covalente é magnética. E por que é magnética? Porque um elétron, ele é como se fosse um nanoímã. Ao girar, ele vai produzir um campo. Ok? Então, para existir uma ligação, nessa formação de ligação, um dos átomos ligantes tem um spin num sentido e o outro tem spin no outro sentido. Então, a ligação é essa. Então, se eles giram em campos opostos, formam campos magnéticos opostos. Então, a força é magnética. Automaticamente, o que é que a gente pode dizer? Se existe uma força que depende dos elétrons que estão nos átomos, quanto mais elétrons envolvidos, maior essa força. Se eu tenho um elétron atraindo o outro com força magnética, a força é grande. Se eu tenho, em vez de 2 elétrons, a força é maior ainda. Se eu tiver 3, muito maior. Tá certo? Então, o que é que faz isso? Se a força é maior, aproxima mais os átomos. Então, vamos ver aqui, ó. Ligação simples, dupla e tripla. Notem que quando as ligações vão se formando, os átomos vão se aproximando mais por causa dessa força magnética. Na ligação simples, nós temos 1,54 angstroms, que é uma medida de comprimento, que você já estudou isso em biologia, parede celular e também outros assuntos. Você tem a dupla, 1,33 angstroms. E você tem a tripla, 1,20 angstrom. Ok? Composto de transição. Vamos ver. Todo composto orgânico tem carbono? Resposta sim. Não tem exceção não? Não. Se é orgânico, tem carbono. E todo composto que tem carbono é orgânico? Não. Existem compostos que têm o carbono, mas são estudados na química inorgânica. Esses compostos são chamados compostos de transição. E o que é que você faz? Você grava alguns. Existem poucos. Existem poucos compostos e os íons que vêm dele. Então é isso que você vai saber. Mas o mais importante é você identificar, você saber que orgânico tem carbono. Teve carbono, geralmente é orgânico, mas pode ser inorgânico. Como é que se chama esse composto que tem carbono e é inorgânico? Composto de transição. Ok? Vamos lá. Vamos ver, ó. Por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico, sulfeto de carbono, ácidos cianídricos e isocianídrico, ácido carbônico, tudo isso a gente já estudou na química inorgânica, quando nós vimos ácidos, hidrácidos, oxiácidos, carbeto de cálcio, que é o famoso carbureto, e os ânions que vêm desses compostos. Por exemplo, HCN gera o cianeto, HNC gera o isocianeto, HNCO, isocianato, ok? Ácido carbônico é o carbonato, entendido? Então, tem carbono, mas não é orgânico. Compostos versus número de elementos. Note que a gente está vendo todos os detalhes. Você vê isso rapidamente, mas não deixe de ver, porque o seu concorrente não estuda muito orgânica. Se você estudar no tempo certo, você acerta. Aí você diz,
Ah, mas são 3 questões apenas, no máximo 4. Ora, você briga por uma, quanto mais por 3 e 4. Certo? Não esqueçam o peso na federal que tem ciências da natureza. Não esqueça que química é uma das matérias que pode gerar o maior número de nota 10. Não pela facilidade, mas pela forma de estudar. Então vamos ver. Número de elementos. Se o composto orgânico só tiver 2 elementos, ele é chamado de binário. Se tiver 3 ternário e 4 quaternário. Isso a gente já viu em inorgânica, né? Vamos ver. Compostos versus número de carbonos ligados. Carbono primário liga-se no máximo a um outro carbono. Por que no máximo? Porque, na verdade, é quando ele está na cadeia. Se ele estiver na cadeia, ele está ligado a um outro átomo. Então, ele é carbono primário. Se o átomo não está na cadeia, ele não tem classificação. Entenda bem. Então, se não existir a cadeia não classifica. Tá certo? Então, tem secundário, 2 carbonos, terciário, 3 carbonos e quaternário, 4 carbonos. Muito fácil, muito simples. Caráter anfótero. Nós vimos isso em gases. Anfi, duplo. Então, caráter anfótero é aquele que tem a propriedade dupla. Aí você pergunta, que propriedade é essa? Bem, em relação à inorgânica, caráter ácido e caráter básico. Em relação à química orgânica, ligar-se com eletronegativos ou eletropositivos. Então ele tem essa propriedade. Por quê? Pela posição que ele está na tabela periódica. Ele é um elemento pequeno. Os elementos pequenos têm facilidade maior de efetuar ligações. Se você for analisar os compostos que você trabalha no dia a dia, em todas as matérias, a maioria deles são de compostos pequenos, de elementos pequenos. Dificilmente você tem um metal maior, coisa assim, e quando tem a ligação, geralmente é iônica. Mas eu posso dizer que mais de 90% dos compostos que nos levam à vida, tá certo? Seja industrial, ou seja social, ou humana, biológica, sei lá, do jeito que você imaginar, eles são formados por poucos elementos. Principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Fora os metais. Bem, vamos ver. Benzeno. Se a química orgânica é uma parte, ela estuda os elementos do carbono, na química orgânica tem uma parte da química muito grande que estuda os compostos derivados do benzeno, chamado de química dos aromáticos. Muito importante. Então, o benzeno foi descoberto em 1825 por Michael Faraday, um físico. Na verdade, naquela época, a ciência não se definia. Química, física, biologia. O cientista especulava em relação a tudo, não é? Hoje em dia, muita gente tem o conhecimento geral também. Então, por Michael Faraday, a partir de um gás usado para iluminação. Os compostos do benzeno são chamados até hoje de aromáticos. Por que eles foram chamados de aromáticos? Eles são aromáticos? Não. O benzeno tem um cheiro irritante. O cheiro do benzeno parece com cola de sapateiro. Aí você diz, é muito bom, tem muita gente que cheira. Não, aquilo ali é um vício que as substâncias vão produzir. Mas, na verdade, é um cheiro irritante. Você está numa sala que estão botando um móvel usando aquela cola de fórmica, de sapateiro, coisa parecida, você não suporta aquele cheiro. Então, ele tem um cheiro irritante. Então, por que foi chamado de aromático? Porque ele era extraído da baunilha e do benjoim. Tá certo que tem um cheiro agradável. E o que é isso? São condimentos, são complementos da alimentação. A baunilha é usada em diversos alimentos, tá certo? Principalmente sorvetes, balas, doces ou coisa parecida. O benjoim também não é muito usado no Brasil, mas na Europa eles usam muito. A estrutura do benzeno não foi de imediato explicada. Eu queria que vocês olhassem para essa estrutura do benzeno que está sendo proposta.
Nessa estrutura, você nota que os lados do hexágono, eles não são regulares. Tem um menor e tem um maior. Aí você diz, oxe, claro, né? É nordestino, pernambucano, tem que dizer. Oxe, que coisa é essa? Como é que pode? Eu sempre aprendi que o benzeno era aquela casinha, sei lá, de abelha, tão bonitinha lá, regular. Por que é assim? Pelo que a gente viu hoje, a ligação dupla, ela tem o tamanho menor do que a ligação simples. Então, o que é que ocorre? Por lógica, se existem ligações duplas, a aresta da figura vai ser menor do que o outro, ok? Da ligação simples. Mas os experimentos, os exemplos, levavam a um composto regular, com tamanhos regulares, e não esse. Então, o que foi que se imaginou? O que foi que se pensou? Cientista ia para um lado, cientista ia para o outro, tentava explicar. Existia a teoria das ligações, dessa interação de força, não conseguiu explicar. Quem conseguiu explicar? Kepler. Como? Um sonho. Um sonho? Quem aqui já não sonhou estudando? Duvido que não tenha sonhado, resolvendo um problema, fazendo alguma coisa, aquela teoria brilhante, tá certo? Eu sempre digo que um dos maiores sonhos da minha vida foi, eu era nanoscópico e caía num Becker. Ó, morria não, o Becker com a solução. Aí eu caía no Becker, o nanoscópio, eu ficava olhando e via as moléculas passando junto de mim. Molécula de água, molécula de outras substâncias que estavam dissolvidas. Tudo isso a cores. Ó, eita sonho bonito danado. Você já sonhou com ciência? Quando você entrar na universidade e não está longe, você vai sonhar com a matéria que você estuda. Isso é importante, está aqui na sua mente. Então você vai transcrever isso quando estiver dormindo, tá certo? Vai esse desligamento teórico até aí. Então ele, para explicar, teve um sonho. Na verdade, Kepler teve dois sonhos que mudou a química. Um foi esse. Uma serpente tentando pegar a cauda. Ora, com serpente você não tem experiência nenhuma. Mas alguém já viu aqui um cachorro que tenta pegar a cauda? Aquele cachorro pequenininho, sei lá, Yorkshire, pequenês, não sei. Pegando a cauda, ele gira e não pega, claro, né? Óbvio. Ele está correndo atrás da própria cauda, como é que pode? Então foi isso que ele pensou, foi isso que ele teve esse sonho. Deu um cochilo, tá certo? Ele trabalhava muito, se esforçava muito, deu um cochilo lá e quando acordou já estava com essa teoria. Então essa teoria, aí foi quando ele passou para o papel. Os elétrons que formam a ligação dupla, eles não estão fixos, eles não estão presos. Eles estão soltos, entre aspas, e girando no centro do composto. Era a serpente pegando a cauda, girava. Então tem desenhos espetaculares em relação a isso. O outro sonho, já que vocês estão a fim de saber, né? Eu falei em dois sonhos, expliquei um, você está a fim de saber o segundo. O outro sonho explicou o encadeamento. Ainda não se tinha aquela ideia de cadeias. Como é que um átomo pode se repetir tantas vezes em relação ao outro? E a gente vai ver que o carbono tem essa capacidade, essa propriedade, ele liga repetidamente. E aí onde surgem os polímeros. Aí onde surgem os polímeros artificiais, feito um fio de nylon, naturais, feito cabelo. Veja o que é um fio de cabelo. Veja quantos átomos ligados estão ali. Tá certo? E como é que se explica isso? Bem, ele também não se sabia explicar na época, era uma 1800 e alguma coisa, estava se conhecendo algumas coisas que hoje em dia a gente já tem como comum. Então, o que é que ocorre? Na época, os exércitos, eles estavam sempre em luta, sempre em batalha, em guerra ou coisa assim. E os exércitos, até para dar uma ideia de união, de força, de quantidade, quando eles saíam para as batalhas, eles marchavam nas cidades. Então era comum você ver naquela época o exército marchando para a cidade.
Mas antes de marchar, os soldados, alguém aqui já desfilou em escola, desfile de escola, jogos ou coisa parecida. Então, quando tem uma quantidade grande de alunos, a posição das pessoas é guardada pelo braço esquerdo. Não sei se sabem isso. Então, ele coloca o braço esquerdo no ombro esquerdo de quem está na frente, para ver a regularidade da distância. Com isso, quem é menorzinho fica na frente, quem é maiorzinho vai ficar atrás, né? O cara tem um braço desse tamanho, então ele fica lá atrás, só tem ele. Ou então um conjunto de pessoas assim, né? Então, observe bem. Então, ele teve um sonho e ele olhava de cima esse exército pronto para marchar. Então, ele via soldado, braço, soldado. Aí ele, agora, acordou do sonho, era sempre assim, né? Acordava do sonho e disse, bem, soldado, braço, soldado, então, carbono, ligação, carbono. Olha, carbono, ligação, carbono, ligação, carbono, ligação, encadeamento. Graças a isso existem os polímeros. Graças ao polímero existe a roupa, o algodão, existe o papel. Tudo é polímero hoje em dia. Então, o celular é uma capa de plástico. O plástico é um polímero. Ao descarte do polímero é incômodo. É claro, super incômodo. A gente viu naquela aula de meio ambiente que a gente tem que fazer alguma coisa nesse descarte. Mas o uso é natural. Você está assistindo a minha aula num celular ou no notebook e, na verdade, vai ter plástico. Pode olhar aí de lado que vai ter plástico. Então, essa relação do encadeamento é interessante e Kekulé, pelo amor de Deus, era um gênio. Bem, olha a explicação. As ligações duplas, teoricamente, elas vão existir, mas a distância é a mesma. Por que é a mesma? Olha a figura da direita, que é uma figura que você conhece. Esse círculo está representando os saltos desses elétrons π da ligação dupla. A ligação sigma permanece. A ligação dupla, internamente, ela muda. Isso nós chamamos de ressonância. Ok? Muito bem. Principais compostos heterocíclicos. Alguns desses compostos apresentam ressonância, ou seja, caráter aromático semelhante ao benzeno. Isso é importante para a química orgânica. Heterocíclico tem uma parte de carbono, mas tem outros elementos no ciclo. Vejam o pirrol, que é o elemento do centro. Uma das formas de você identificar se vai ter ou não ressonância é a alternação. Como? Pi, sigma, pi, sigma, pi, sigma. Como tem no benzeno. Então vejam o pirrol. O nitrogênio que aparece no pirrol, ele é da família 5A. Se ele é da família 5A, ele tende a compartilhar 3 elétrons. Compartilhou, olha lá na figura. 3 ligações simples. Mas se ele é da 5A e compartilha 3, sobra um par. Então, quem está com a fichazinha, quem está com o caderno, em cima do nitrogênio põe 2 pontos, representando o quê? Esse par de elétrons. Esse par de elétrons entra em ressonância com os elétrons π, porque ele é interno, é um elétron que pode sair em ressonância. Então ficou π, sigma, π, sigma, π. Esse par de elétrons funciona como os elétrons π, sigma, π. Então tem ressonância. Nem todos os heterocíclicos têm ressonância, mas alguns têm, ok? Vamos ver. Encadeamento, que eu falei para vocês. É a propriedade do carbono se ligar repetidamente a outros átomos de carbono e outros elementos formando cadeias. A gente colocou uma parte aí, né? Mas tem milhares de átomos, algumas cadeias. Classificação das cadeias. Também é uma coisa que já caiu no Enem. Pelo amor de Deus. Às vezes, é o que eu digo, nunca desprezes ninguém. Um átomo faz sombra. Essa frase é muito importante. Porque às vezes a gente despreza alguma coisa, mas essa alguma coisa é que vai ser tão importante para a nossa vida. Ok? Então você tem aqui, de repente você não estudou encadeamento, você disse, vou estudar não. Isso está no começo do 2º ano, quando eu comecei a estudar a orgânica, é a base da base, isso não vai cair nunca. É o pior perigo que existe numa prova como a do Enem. Dizer, tal assunto não cai. E se cair?
Aí você vai perder uma questão porque não estudou no tempo certo. Na hora de revisar é outra coisa, mas se está no tempo, se tem tempo para estudar, vamos estudar. Então, a classificação de cadeias, geralmente aberta e fechada. Cadeia aberta, normais ou ramificadas. Ramificada é quando você tem uma cadeia e dessa cadeia sai um átomo. Ramificação é como se fosse um ramo de uma árvore, tá certo? Então, é quando sai um carbono da cadeia principal. Saturadas e insaturadas. Saturadas só tem carbono entre carbonos. Insaturadas, no meio da cadeia, seja entre carbonos ou não, aparece ligação dupla ou tripla. Então a cadeia é insaturada. Homogênea e heterogênea. Homogênea, só tem carbono ligado a carbono. Heterogênea, um outro átomo ligado a carbono. Você já viu isso, já estudou. As cadeias fechadas, elas podem ser alicíclicas e aromáticas. Alicíclica, esse A daí não quer dizer aberta. Se fosse acíclica, seria aberta, ou seja, não é cíclica. Mas esse alicíclica quer dizer que não é aromática. Ele divide, a ciência divide em aromática e alifática, ou alicíclica. A mesma coisa, normal ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Nas cadeias cíclicas, o homogêneo e heterogêneo, o termo homogêneo e heterogêneo, pode ser substituído por homocíclico e heterocíclico, já que está na cadeia. Aromática, mononuclear e polinuclear. A aromática está ligada ao anel benzênico. Como é mononuclear, só tem um anel benzênico. Como é polinuclear, tem 2 ou mais anéis benzênicos. Se o núcleo for isolado, quer dizer, não tiver um lado comum, tá certo? É chamado polinucleado de núcleos isolados. Se tiver um lado comum, polinucleado de núcleos condensados. E a cadeia mista, que apresenta uma parte aberta e uma parte fechada. Ok? Então essa é a classificação das cadeias que a gente tem que praticar. Não é só falar, mas você tem que fazer os exemplos, tá certo? Não esqueçam que gabaritos e exemplos estarão sendo enviados para vocês. Eu acho que no máximo até sábado, ok? Bem, vamos lá. Radicais orgânicos. O radical é importante para você estudar cadeias, para você saber identificar como é a cadeia. Então veja, o que é um radical? É como se fosse um pedacinho. Só que esse pedaço ele é muito reativo, porque ele apresenta um ou mais elétrons livres. E como é que se obtém um radical? Através de uma ruptura. Essa ruptura fora do corpo, ela pode ser produzida através de algumas coisas, como por exemplo o calor. Então o calor pode romper e sair, aí produzir os radicais. No corpo humano, esses radicais já não são produzidos pelo calor. No corpo humano, os radicais livres são produzidos por reações, muitas vezes reações secundárias que não são comuns nem interessantes a que ocorram. Tá certo? E essas reações podem ser produzidas, por exemplo, elementos estranhos, como alguns alimentos estranhos. Então, eles têm uma reatividade que o cis não tem, nesse caso específico. Então, ele pode produzir reações de ruptura dos radicais. É o que nós chamamos de radicais livres. Estes radicais livres, teoricamente, é que envelhecem a célula. Mas é praticamente impossível você pará-los, porque é algo natural. Ah, você vai tomar um medicamento para parar a ação dos radicais livres. Pode. Só que às vezes o medicamento faz mais mal do que o próprio radical. Tá certo? Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que botar a cabecinha no local e saber envelhecer. Saber que as células mudam. E isso é natural. E cada um no seu tempo vai ter a capacidade produtiva de acordo com o que você está na época. Ok? Bem, vamos lá. Voltando aqui, eu queria dar um exemplozinho de radical. Vamos fazer aqui a transição. Ó, a transição. Veja, isso é um composto. Tá bom?
Notem que todas as valências estão ocupadas. Isso é um radical. Qual a diferença do composto para o radical? O radical, ele tem uma valência ou mais valências livres. E essas valências livres o tornam extremamente reativos, porque a gente viu em ligações que os átomos procuram estabilidade, e eles adquirem essa estabilidade quando eles estão ligados. Tá certo? É uma estabilidade que vem diretamente com a ligação. Então, coloquei aqui o átomo. Esse átomo estava onde? Estava no ar, estava não sei onde, ele foi lá e reagiu. Estava em outro composto. Então aqui é um composto. Se eu tirar um átomo, é um radical. Vamos fazer a transição. Não sei se eu fiz da outra vez, né? Então vamos ver. Classificação dos radicais. A grande maioria dos radicais que nós estudamos são aqueles que só têm carbono e hidrogênio. Ok? Eles são classificados em alquila e arila. Vamos começar com a arila. Esse arila vem de aromático. Então, quando é que o radical é chamado de arila? Quando a valência livre está ligada diretamente ao anel aromático. Quando é que ele é alquila? Quando a valência estiver ligado em carbono que não é do anel aromático. Então, a valência está aonde? Num carbono. Esse carbono está no anel aromático? Não. Então é alquila. Esse carbono pertence ao anel aromático? Sim, ele é arila. Alquila e arila. Outros radicais que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, eles vão ser importantes nas funções, quando nós estudarmos funções oxigenadas. Acila e alcoxila. Dá para adiantar alguma coisa a vocês. Acila vem dos ácidos. C-O, valência. Alcoxila vem dos álcools. Você pega um álcool e tira um hidrogênio. Então formou um radical alcoxila. Esses radicais acila e alcoxila é mais interessante que a gente veja detalhadamente depois nas funções. Quando chegar na função a gente vai identificar isso para vocês. Então já sabe, qual a diferença do composto para o radical? No composto, todos os átomos estão preenchidos. Tá certo? As ligações estão todas preenchidas. No radical existe um ou mais elétrons livres. Prefixos de nomenclatura. Essa é a nomenclatura que você estuda há muito tempo. Só que geralmente os alunos sabem até 10. Vocês, como são alunos diferenciados, e eu acho isso de coração, vocês têm que aprender até 100. Bem, met, et, prop e but. São os 4 primeiros, metano, etano, propano e butano, as funções respectivas. Met, um carbono, et, 2, prop, 3 e 4, but. A partir de 5, você usa um prefixo normal. Pente para 5, hex para 6, hept para 7, oct para 8. None ou ênia para 9 e dec para 10. Veja bem, até 10 você sabe, olha aí. Revisem, lembrem. A partir de 11, como é que se lê 11? Como é que você vai ler o 11? O que é o 11? É 1 depois do 10. 1 acrescido ao 10. 1 mais o 10. O que é 11? 1 mais 10. Como é que você lê isso? 1 dec. Ó como fica fácil. O que é um dec? Dec é 10. 1 mais 10. 12, dodec. 13, tridec. 14, tetradec. E por aí vai. 20, eicos. Aí você lembra do icoságono, não é? O eicoságono, certo? Geralmente chamado de icoságono. 20 lados. 21, eneicos. Eicos é 20, é como se fosse 1 após o 20. 22, doneicos. E por aí vai. De 30 a 90, basta seguir a terminação acon. 30, triacon. 40, tetracon. 50, pentacon. 90, nonacon. 100, hect. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer um testezinho com vocês. Eu vou dar a vocês 2 segundos
qual o prefixo de um composto orgânico que tenha 76 carbonos. 76 carbonos. Vamos lá, 2 segundos. Sabe? Acertou? 76. Heptacon. Como é que é isso? Não é 76? Então você diz o terminal, 6, hexa. 70, hepta, com, acon, heptacon. 6 mais 70, 76. Ok? Então você está se enriquecendo com isso. Não esqueça não, não deixe de estudar a orgânica não, que a orgânica é importante. Bem, vamos lá. Existem posições específicas para a substituição dos compostos aromáticos. Acho que você também já estudou isso alguma vez na vida. E é interessante que você veja porque a gente vai trabalhar bem com esses compostos orgânicos. Tá aí, posições substituídas no composto orgânico. Por exemplo, se eu tiver o benzeno e tiver um radical preso a ele, veja bem, se tiver só um radical, não tem um nome específico. Mas se tiver dois radicais, então você tem um R preso a ele. Se tiver um segundo radical no primeiro carbono, após o carbono do R, a gente chama de orto. Se for no segundo, meta. Se for no terceiro, para. Agora observem, a referência é o R. Orto, meta e para. Esse R nem sempre está lá em cima, ele pode estar em qualquer posição do anel. Aí você fixa o carbono onde está o R e você vai fazendo pela ordem. Orto, meta e para. Orto, primeiro, meta, meio, para, fim. Terminou, último. Se tiver dois anéis juntos, que a gente chama de naftaleno, só um anel é o benzeno, dois anéis é o naftaleno, as posições, independente de ter um radical ou dois, mas as posições de máximo e mínimo que vocês estão vendo aí na figura dos hexágonos, elas são chamadas de alfa. As posições laterais são chamadas de beta. Então gravem essas posições. Note que a gente está naquela fase de adendo para as informações. Bem, uso do prefixo iso. Tem aluno que estuda ensino médio, faz cursinho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, e nunca define como é o iso. Então, seguindo essa regra, você vai lembrar quando se usa o iso. Qual o segredo para usar o iso? Ter 2 vezes carbono na extremidade, geralmente CH3. A partir daí, você usa isso. Então, se você colocar a mão na tela que você está vendo ou no papel que você está acompanhando, após o carbono CH, você tem H3C, CH. Após ele, coloque a mão deixando um pouquinho só a valência livre. Então, tem quantos? 3. Então, isso é o isopropil. Porque tem 3. Os radicais, geralmente, terminação il. Se tiver mais um carbono, isobutil, mais um, isopentil, isohexil, isononil, isodecil, isoeicosil, isotrinta-acosil, triaconzil, ok? Então, observem bem, não importa quantos carbonos tem em preto aí na figura, o que importa são esses 2 da extremidade. Então, isso é o iso. É claro que a pessoa que não sabia, ela não entende logo. Então, é bom que você repita, você veja, você tente escrever e fixar esses 2 carbonos CH3 e vá escrevendo os carbonos para a direita e definindo o nome. Memorize e não confunda. Por que é que sempre eu falo isso? Eu passei 1 ano ensinando orgânica numa turma, há alguns anos atrás. No começo do ano eu vi os radicais e um aluno, do começo até o fim do ano, ele vinha me perguntar quem era o fenil, quem era o toluío, quem era o benzil. Então, no começo eu ficava um pouquinho chateado, pensando que ele estava brincando comigo. Mas na verdade não era, é porque confunde. Então, o que é fenil? Só o anel, com a valência livre. O que é o ortotoluío? Orto porque ele está na posição orto. Olha ali, ó, que eu falei para vocês. Segunda substituição. Toluío, porque vem do tolueno. CH3 com o anel aromático é o tolueno. Ok?
Benzil, a valência está no carbono. Então notem que eu separei fenil e toluil do benzil, porque fenil e toluil são compostos aromáticos, são radicais aromáticos. Por quê? Porque a valência está ligada no carbono do anel. Já o benzil, ele não é aromático, ele é alifático. Porque, embora tenha um anel, a valência não está presa no anel, está fora. Então gravem fenil, toluil e benzil. Aí você diz, por que isso? Por que não chama o primeiro de benzil, já que ele vem do benzeno? Bem, esse desenvolvimento da química orgânica, ela ocorreu principalmente na Alemanha. E na Alemanha, uma das regiões, de acordo com os dialetos, chama o benzeno de feno. Aí onde vem a sua origem do fenil. É só uma questão de linguagem. Mas não esqueçam, fenil, só o anel, toluil, CH3 e a valência no anel, pode ser orto, meta e para, e benzil, anel, mas a valência está no carbono fora dele. Nomenclatura. Aí tem todas as nomenclaturas. Essas dos radicais acila e alcoxila, terminação anoíla e terminação ox, a gente vai aplicar diretamente nas funções oxigenadas. Qual a terminação de radical que mais se usa? Il. Metil, etil, propil, fenil, só tem uma valência. Se tiver uma dupla na cadeia carbônica alifática, enil. Se tiver uma tripla, enil. Não, geralmente não é muito usado. Só tem um que é usado. Se tiver duas valências em vez de uma, é ilideno ou ileno. Quando é que se usa ilideno e quando é que se usa ileno? Ilideno, quando as duas valências estiverem no mesmo carbono, ileno, carbonos distintos. E o aromático, geralmente, il. Embora a gente tenha que dizer a vocês que os compostos aromáticos, com o passar do tempo, eles são tão importantes que eles têm uma nomenclatura própria. Ok? Benzeno é benzeno. Sempre. Não vai mudar. Então a gente tem que se acostumar com essa nomenclatura. Hidrocarbonetos. Bem, veja o seguinte, entenda. Tudo que você for ver de orgânica, a partir de agora, depende de uma boa compreensão dos hidrocarbonetos. Quando a gente for para as funções, a nomenclatura é uma aplicação dos hidrocarbonetos. Geralmente sim. Então, algumas coisas. Então, é muito importante que vocês aprendam os hidrocarbonetos. Dá para notar o que é um hidrocarboneto. É o composto que só tem carbono e hidrogênio, binário, que são os mais importantes. E existe tanto. Qual a principal fonte de hidrocarbonetos? O petróleo. O petróleo. Então, veja como é importante. Então, falar em hidrocarbonetos é falar em petróleo, é falar em gasolina, é falar em octanagem, que é uma coisa que a gente vai ver agora. Então, muita atenção para os hidrocarbonetos. Essas aulas, elas ficam disponibilizadas, então assista mais de uma vez. Veja aquele detalhe que passou despercebido. Assista a aula com um papel, vá escrevendo para perguntar depois, tá certo? Faça alguma coisa assim para você não esquecer. Vá buscar a sua vaga. A vaga é sua, então não entregue a ninguém. Vamos estudar. Bem, hidrocarbonetos, primeiramente a palavra, né? Eto, a gente aprendeu desde o começo do curso, que significa ausência de oxigênio. Cloreto, brometo, iodeto, cianeto. Hidrogênio, carbono, carbono. Então, são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Podem ser aromáticos, podem ser alifáticos, podem ser de cadeia normal, ramificada, mas só tem carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos estão em todas as partes, os combustíveis, plásticos, solventes, borracha, etc. Em matéria-prima, principalmente no petróleo, mas através do petróleo é que se parte para a indústria para fazer isso tudo. Então, notem, no futuro, os carros vão ser elétricos, mas a indústria vai continuar usando o petróleo. Então, a partir do instante que não vai se usar tanto o petróleo
para os veículos, ok? Automaticamente, não é uma coisa drástica, a regra é ter um percentual de carro elétrico, não 100%, ok? Mas é o futuro. Os hidrocarbonetos estão em todas as partes. As maiores fontes de hidrocarbonetos naturais, como petróleo, gás natural e carvão. Embora o carvão ele venha repleto de impurezas, já o petróleo ele vem praticamente só com hidrocarbonetos. Claro que tem exceções. Petróleo, gás natural e carvão. Olha a importância do petróleo. Uma das maiores empresas em tecnologia e extração de petróleo, sem nenhuma dúvida, a Petrobras. O local onde existe mais petróleo no Brasil, por enquanto, a não ser que se descubra mais. Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Olha a figura do meio, gás natural. Dá para notar que tem um gelinho ali, né? Isso vem das regiões frias, principalmente na Rússia. A Rússia, hoje em dia, fornece gás natural para uma boa parte da Europa. A França, ela depende muito, não vou dizer 100%, mas um percentual alto em relação ao gás da Rússia. Ele vem da Rússia. Então a Rússia está vendendo gás o tempo todo. E aqui na América do Sul? O Brasil compra gás da Bolívia, então depende da Bolívia. Embora o Brasil tenha uma reserva de gás natural em Santos, na Baía de Santos, maior do que a reserva da Bolívia. Se a reserva aqui é tão grande, por que não explora? Bem, algumas razões. Custo. O gás que compra da Bolívia é barato. E outra coisa, a Bolívia, durante muitos e muitos anos, foi o país mais pobre da América do Sul. Certo? Por quê? Porque tiraram da Bolívia o acesso aos oceanos, né? Eu já falei isso em outras aulas, mas o Chile bloqueou a saída da Bolívia. A Bolívia pede, sei lá, 2 quilômetros, 3, para poder ter acesso a isso. E até hoje é uma confusão incrível. Não teria nada de mais fazer. Então, para o Brasil é importante comprar isso. Estabilizar um país vizinho. Nós não estamos sozinhos no mundo. Carvão. Carvão aqui não influencia em nada, é só para churrasco. Mas carvão na Europa e em países frios é o carvão mineral que apenas salva a vida das pessoas na época de frio, ok? E na indústria também é usado. Bem, hidrocarbonetos, a classificação da subfunção. Alcanos ou parafinas, alcenos ou olefinas, alcinos ou acetilenos, alcadienos ou dienos, ciclanos ou cicloparafinas, ciclenos ou cicloalcenos e hidrocarbonetos aromáticos. Essa é a classificação em que você tem uma fórmula geral, tem um exemplo e tem praticamente para que se usa. Ok? A palavra parafina quer dizer pouco afim, pequena afinidade. Por quê? Porque reage pouco. Os alcanos, eles não têm grande capacidade de reação. Embora uma das poucas reações que ele faz é a que é mais importante para a humanidade. Qual é? A reação de combustão. Ele não reage com quase todos os compostos, mas só a reação de combustão dá uma estabilidade para ele ser, os alcanos serem assim de uma importância incrível. E o que é o alcano? O que são os alcanos? Ora, a maioria dos compostos do petróleo. Qual gás que se usa? Já falei isso aqui. Metano, gás natural. Tem traços de etano e propano? Tem, mas a maioria é metano. O gás de cozinha é o butano. Tem traços de propano? Tem, mas a maioria é o butano. Então, note que esses alcanos eles são usados sistematicamente para combustão. Já os alcenos, eles são usados para polimerização, certo? 2 carbonos são os mais utilizados. E os aromáticos? Bem, nomenclatura. Cadeia, normais, inicialmente. Prefixos, que foi aquilo que a gente estudou, ano, eno, ino e adieno. Se só tiver ligações simples, a gente coloca ano.
se tiver uma dupla eno, tripla eno e duas duplas ad eno. Por exemplo, CH4 tem quantos carbonos? 1. Então, qual é o prefixo? Met. 4 hidrogênios. Cada hidrogênio é uma ligação simples, então ano. Então fica o metano. E também é chamado gás dos pântanos, que ocorre, já vimos isso na aula de meio ambiente, pela decomposição do meio ambiente em moléculas menores, ocorre nos pântanos, em mangues, principalmente. Gás do lixo, porque o lixo também produz essa decomposição e também produz esse gás. Gás natural, que é usado nas indústrias. GNV, que é o gás natural veicular, é o mesmo gás, só muda o nome. E fogo fato, que é uma mistura, não é apenas o metano, mas é aquele gás que inflama naturalmente. Ocorre em pântanos, ocorre, não sei se lembra da aula de meio ambiente, que uma lama na mão de alguém e queimando. O que é que tinha dentro daquela lama para queimar? Era o metano, tá certo? Se ela é espontânea, então às vezes você está passando perto de um lago e vê uma chama. Ela ocorre às vezes em covas rasas, em cemitérios. Então você está passando em frente ao cemitério. Aí, de acordo com choveu, moveu um pouco a terra do solo, então ficou um pouco aberto. O gás que se acumulou devido à decomposição do corpo, ele vai entrar em contato com o oxigênio atmosférico, então ele vai queimar. Então imagine, 2 horas da manhã, você numa cidade pequena, de interior, vem de uma festinha, bebeu um pouquinho, aí está passando em frente ao cemitério, de repente você já não quer passar, né? Já tem um preconceitozinho assim, olha com medo, aí de repente vem uma chama. O que é que você faz? Ou desmaia ou corre. Bem, vamos lá. Etano, 2 carbonos e ligações simples. Eteno, o eteno também é chamado de etileno. E uma coisa que eu quero dizer aqui a vocês, ó, isso tem nos exercícios, mas eu vou logo alertar. O radical que vem do eteno, o radical que tem 2 carbonos, dupla e 3 hidrogênios, porque um saiu, dando origem ao radical, ele é chamado de vinil. E é tão importante a química vinílica dos vinis. Por quê? Porque eles produzem polímeros. Então não esqueçam disso. 2 carbonos, dupla e radical. Etino ou acetileno é o famoso gás acetileno, importantíssimo. Ok? Ele é o gás natural, acetileno. Quem quiser escrever aí, escreva o seguinte: é o gás natural que tem a maior temperatura de combustão. Ele chega a 3.200 graus Celsius. Se você tiver uma ideia do que é isso, um fogão, a chama de um fogão, chega mais ou menos a 900 graus, 950. Às vezes mais um pouquinho, depende da oxidação, mas isso é a temperatura da chama de um fogão. Aí você diz isso tudo e não derrete nada não? Derrete, claro, mas dentro de um limite. Os utensílios suportam isso. E tem que ter atenção, né? Tem temperatura, mas às vezes não tem calor. São 2 coisas que a gente tem que avaliar para você ver a diferença. Ele queima 3.200. O ferro é forjado a 1.750. Então ele é usado em quê? Em maçaricos. O que é maçarico? É aquela chamazinha que tem em oficina, que corta, por exemplo, a lâmina de um carro. Ok? E por que ele corta? Às vezes com uma facilidade incrível, porque a temperatura é muito alta. Nem sempre se consegue os 3.200, mas se o ferro é forjado a 1.750, chegar em 2.700, 2.500, já está com a temperatura suficiente para isso. A partir de 4 carbonos, temos que indicar com os menores números as insaturações. Então, você tem 4 carbonos. Tem uma dupla, uma insaturação. Então você numera. Qual a regra básica? Qualquer coisa que você queira identificar numa cadeia carbônica tem que ser feito com os menores números. Então eu tenho uma cadeia. Numerando da direita para a esquerda, a dupla fica entre carbono 1 e carbono 2. Numerando da esquerda para a direita, ela fica
entre 3 e 4. Então, o que é que eu vou escolher? Vou escolher o que fica com os menores números, da direita para a esquerda. A dica é, na cadeia carbônica, comece sempre mais próximo daquilo que você quer identificar. Então, quantos carbonos tem? 4. But. Tem uma ligação dupla? Sim. Eno. Buteno. Essa dupla está entre carbono 1 e 2, então buteno 1. Por que não 2? Porque você toma o menor número. Poderia ser um buteno? Pode. Tá aí. Poderia ser but 1 eno? Pode também. Aí o PAC hoje em dia separa esses o prefixo, tá certo? Da indicação da ligação e a numeração. Então tá correto também. Exemplo F. Você tem a numeração da esquerda para a direita. Também. Por quê? Porque está mais próximo da dupla que você quer identificar. Só que nesse caso são duas duplas. Então é adieno em vez de eno. Aí como é que fica? Tem quantos carbonos? 5. Pente. Quantas duplas? 2. Adieno. As duplas estão uma entre 1 e 2, você toma o número 1. Outra entre 3 e 4, você toma o número 3. Sempre o menor. Então, pentadieno, 3. Então, pente, a, di, eno, tudo separado, 3. Ou 3 pentadieno. Muitas opções para isso. Compostos aromáticos recebem nomes particulares. Só o anel, benzeno. O anel com CH3, tolueno ou metilbenzeno, é um metil, que é o radical CH3, ligado ao benzeno. O fenilmetano. Quando a gente chama fenilmetano, a gente valorizou o metano. Ele vem como cadeia principal. E o radical, só o anel com um tracinho, já vimos isso, você não vai esquecer, é o fenil. E 2 anéis naftaleno. Então olhem bem para esses compostos, por favor. Associem, por favor. Bem, vamos lá. Se o composto tiver uma cadeia ramificada, então você tem que ter o radical que está ligado à cadeia principal e ano, eno, ine e adieno, semelhante à anterior. A cadeia principal deve ser a maior sequência de átomos de carbono, contendo o maior número possível de insaturações e ramificações. Então, como é que você identifica a cadeia principal? Você vê uma sequência. Pode ser em linha reta ou não, mas é sequência, não pode ir e voltar. Você tem que ter uma sequência. Então, você identifica. Se tiver duas opções entre insaturação e ramificação, a prioridade sempre é da insaturação. O que é insaturação? Dupla ou tripla. A numeração deve ser feita de forma que as insaturações tenham os menores números. Prioridade, como eu falei para vocês. A numeração deve ser feita em função das insaturações. Até agora, tudo ótimo, uma coisa que você já estudou, mas a gente tem que treinar. Olha aí, por exemplo, esse tracinho vermelho está indicando, caracterizando a cadeia principal. Tem quantos carbonos? 3. Eu numero da esquerda para a direita. Aí você diz, mas tem 3, não precisa numerar. É óbvio que ali é o carbono 2. Concordo plenamente com você. Não pense que não concordo, não. Concordo. Mas acontece o seguinte, que a IUPAC, o que é a IUPAC? É o órgão internacional da química. O que quer dizer IUPAC? Você já viu isso. Já vimos isso em outra aula. Quer dizer, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela exige a numeração. Então, vulgarmente a gente pode não usar, não tem problema, você entende. O que eu coloquei um semicírculozinho em azul é o radical. Qual é o radical com um carbono apenas? Metil. Então, o metil está preso à cadeia principal. A cadeia principal tem quantos átomos? 3. Então, metil, propano. E onde é que está o metil? No carbono 2. 2 metilpropano. O metilpropano apenas. Vulgarmente falando, como eu disse a vocês. Ou ainda isobutano. Aí você fala, iso. Por que iso? CH3 e CH3 na extremidade. E o total de carbonos, quanto? 4.
É um nome vulgar? É. Não é oficial, mas você tem que aprender. Bem, letra B de bola. Numero da esquerda para a direita, em função da dupla, que nesse caso também seria a função do CH3. Função da dupla. Então, qual é o nome? No carbono 2, eu tenho o radical metil. A cadeia tem quantos átomos? 4, então but tem uma ligação dupla, eno. Está entre 1 e 2, então tomo 1. Então 2-metil-buteno 1. Ou 2-metil-1-buteno. Ou então but-eno 1. Ou but-1-eno. Tanto faz. O que importa é saber aprender. Olha esse composto, ó. Numeração. Por que eu coloquei da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Porque a prioridade é a dupla. Então a dupla está mais próxima da extremidade. Certo? Então fica no carbono 5 o metil. No carbono 3 o etil. Por que etil? Porque é um radical com 2 carbonos. Então fica 5-metil, 3-etil, hexadieno. 5-metil, 3-etil, hexadieno, 1,4. Poderia ser 3-etil, 5-metil, hexadieno, 1,4. Por que 1,4? Primeira dupla está entre 1 e 2, tomo carbono 1. Segunda dupla está entre 4 e 5, tomo carbono 4. Ok? Aí você diz, qual das duas formas é correta? As duas estão corretas. Mas, nos vestibulares do Brasil, na linguagem que nós usamos aqui, não é que esteja mais certo ou mais errado, é o que nós usamos mais. Nós usamos mais em função da complexidade. Menos átomos de carbono antes de mais átomos de carbono. Então, o metil antes do etil. Também chamado 5-metil, 3-etil, hexadieno 1,4. Bem, isso vai estar aí para vocês copiarem, não esqueçam disso, mas antes de copiar seria bom você treinar, né? Se for cíclico, então tem um ciclo, que é esse quadrado, então tem 4 átomos de carbono, então ciclobutano, preso a ele tem um radical metil. Aí o PAC, quando tem um radical apenas preso a um composto cíclico, não abriga a identificação, porque nesse caso aí do ciclobutano, ciclopropano, pentano, ok? Então não precisa a numeração, porque sempre você vai começar dele, sempre ele é 1. Então metil, ciclobutano, chamado metil, hífen ciclo, hífen but, hífen ano. O ciclobutil metano, como eu disse a vocês, o segundo nome é identificando o metano, dando prioridade a ele, identificando ele como sendo a cadeia principal. Tudo simples, tudo fácil, é uma coisa que você já estudou. Anel aromático. 2 vezes CH3. Você tem duas opções. Numerar. Você toma um dos carbonos, onde está o radical, e toma o sentido do outro, de forma a ficar com os menores números. Nesse caso, eu fixei o primeiro CH3, tá certo? Que está na vertical. Poderia ser o outro, não tem importância. Tomei o sentido horário. Por quê? Porque é onde eu encontro o CH3 com o menor número. Tem que ter os menores números. Mas nós já vimos que no anel aromático a substituição de um radical por outro que já existe, a gente pode chamar de orto. Então é ortometiltolueno ou dimetilbenzeno. Então, primeira opção, 2-dimetilbenzeno. Por que 2? Porque está no carbono 1 e carbono 2. Ok? Também chamado ortometiltolueno. Tá certo assim? Tranquilo? Muito bem. Vulgarmente chamado chileno. Por que ortometiltolueno? Porque nós já aprendemos que o tolueno é o CH3 e o anel aromático. Chileno é o nome vulgar. Anel aromático 2 vezes CH3. Não esqueça esse nome chileno, viu? Ele é extremamente usado na indústria petroquímica e ele é perigosíssimo, porque ele é cancerígeno. Então, em textos do Enem, pode aparecer esse nome, você já sabe o que é. É o anel aromático com 2 vezes CH3. Bem,
Agora, a gente vai passar para uma outra parte. Se você estiver assistindo e você quiser parar para voltar, não tem problema nenhum. É o petróleo. E por que a gente estuda petróleo agora? Porque o petróleo é um hidrocarboneto. Como nós estamos estudando o hidrocarboneto, a gente tem que associar o petróleo. O petróleo é fundamental para tudo que a gente faz. Para os combustíveis, para a indústria, de tudo. Imagine na medicina, aqueles tubos e outras coisas que são feitas de polímeros que derivam diretamente do petróleo. Veja os sabões que se usa. Sabão em pedra não deriva do petróleo, mas esse sabão em caixa, Omo, Vinish, sei lá, esse tipo de sabão, eles derivam do petróleo. Então, não vou nem falar, porque o petróleo é importante em tudo. Então, vamos conhecê-lo, né? Petróleo, óleo que vem da pedra, não é? Muita gente passa um tempão pensando, alguns alunos já falaram isso para mim, petróleo, óleo preto, não tem nada a ver. Na verdade, petróleo nem preto é. O petróleo é um esverdeado forte. Se você pegar o petróleo, botar num becker e botar na luz, você vê ou ele um esverdeado intenso, forte, assim, escuro, ou um marrom escuro. São depósitos minerais constituídos quase que totalmente por hidrocarbonetos. Formação há milhões de anos de sedimentos marinhos, plantas e animais. O petróleo é insolúvel em água. Por quê? Porque são hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos são apolares. Já aprendemos isso. E possuem menor densidade que ela. A maioria deles, a grande maioria, são apolares. Ainda bem, se ele escapar, ele fica na superfície, ele não afunda. A composição do petróleo depende da temperatura, assim como da época de formação, sendo basicamente uma mistura de hidrocarbonetos. Ok? Formação do petróleo. Plâncton, sapropel, a palavra sapropel quer dizer lama podre, é como se fosse um mangue. Com o passar do tempo, ou nos mares, ou em formações subterrâneas, que ocorreu o petróleo. Isso é um processo de milhões de anos. Então o petróleo se formou há milhões de anos. Aí você diz, e o petróleo vai acabar? Vai, mas um dia, porque atualmente cada vez se descobre mais poços de petróleo, então atualmente não está nem perto de dar sinal que vai acabar. Uma coisa interessante, alguns poços que tinham acabado o petróleo, 30 anos depois foi se analisar e voltou a ter o petróleo. Aí você diz, e surgiu assim, nesses 30 anos? Bem, ele estava alojado em outros locais e migrou para lá. Então é importante sempre analisar. Tipo de petróleo. Base parafínica, parafina é exatamente alcanos, pouco afim. Base naftênica, naftalenos. E base aromática, derivados aromáticos. Então a base é exatamente assim, qual o composto que existe mais nesse petróleo, ok? Parafina apresenta como resíduo substâncias ceráceas contendo parafinas. Naftênica, resíduo asfáltico, e aromática, resíduo de cadeia aromática, caracterizando a maior existência. Note que o petróleo serve para tudo, olha aí o asfalto. Petróleo natural, líquido, petróleo de pedra. Muitas vezes se extrai o petróleo da pedra, né? Se chama xisto. E ele está lá, e daqui a pouco, como é que você faz? Você amassa a pedra e tira o óleo. Dá mais trabalho? Dá, né? O petróleo, na verdade, existem indicações do petróleo na construção das pirâmides, que era o que se chama de betumen, quer dizer, era como se fosse um isolante, quer dizer, 3.000 anos antes de Cristo já existia isso, mas não se caracterizava como petróleo. Quem foi que descobriu pela primeira vez o petróleo? A Romênia. Os romenos descobriram esse óleo, mas tinha um cheiro desagradável, então eles
tampavam lá onde ele aparecia, porque ele aflorava, né? E quem foi que descobriu e usou? Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos é rico, é famoso, é tudo, porque é o povo vem da Inglaterra, vem não sei de quê. Não, é assim não. É organizado, isso é importante. Sabe vender, sabe criar, mas é algo importantíssimo para todo o desenvolvimento dele. A ligação direta com a Inglaterra, tá certo? Que era um país promissor e, na verdade, ajudava em muito esse intercâmbio, mas principalmente ter duas costas, porque você sabe que o desenvolvimento vai da costa marítima até o centro. É assim o desenvolvimento. Veja no Brasil, as cidades grandes que estão perto da nossa costa, né? Bem, mas esse salto incrível que foi dado economicamente nos Estados Unidos foi graças ao petróleo. Inicialmente se achou o petróleo, não se sabia para que usar. Aí ele foi utilizado para gás de iluminação, que era uma coisa importantíssima. Gás não, combustível de iluminação, ok? Então, ó, durante algum tempo. Depois, foi exatamente a época que Henry Ford estava testando os motores a explosão. Aí usou um subproduto do querosene. Porque primeiro se usava o petróleo cru como combustível. Depois se fez a primeira destilação. Nessa destilação se encontrou o querosene. Então o querosene foi um sucesso incrível para fogões, para queima, na área urbana e principalmente na área do campo. Vendia muito tambores maiores, menores, para que queimasse o querosene. Mas quando fazia o querosene, a destilação, para chegar ao querosene, se tinha um subproduto que não servia de nada e tinha um cheiro horrível. Ele não sabia nem onde jogar fora, colocar aonde, vai botar aonde, não se sabia. Aí Henry Ford, bobinho todo, chegou e começou a testar os combustíveis para os motores a explosão. E testou esse novo produto. Aí foi sucesso total. Depois ele foi chamado, não sei se conhecem esse subproduto da destilação do querosene, mas foi chamado de gasolina. Eita! E foi? Foi, rapaz! A gasolina era jogada fora, não servia para nada. Graças aos motores a explosão é que ela teve esse sucesso todo. Então note, e quem fez isso? Os americanos. Eles souberam usar o petróleo, tá certo? E quem inventou o carro? Um alemão, Carl Benz, né? Que depois se juntou com outro, a Mercedes-Benz, vem exatamente a origem exatamente do inventor do automóvel. Usava o quê? Usava um óleo que se comprava em farmácia, tá certo? Para usar como combustível. Então andava um pouquinho, parava, colocava lá. Aí de repente surge a gasolina, sucesso total, ok? Então essa é uma das razões que você tem que considerar, né? Então observem bem, vamos fazer a transição aqui, senão não faz, e vamos ver. Petróleo natural, petróleo de pedra, extração do petróleo, que é uma coisa importantíssima. No Enem essas figuras são utilizadas. O petróleo não se acumula na rocha em que foi gerada. O depósito petrolífero se forma no subsolo, numa camada de rochas impermeáveis. O petróleo é trazido à tona por perfuração. Apesar da pressão existente do petróleo, ele não esguicha naturalmente, havendo a necessidade de ser bombeado para cima. No começo até que ele esguicha. Aí você diz, e por que se tem a necessidade de perfurar para achar o petróleo? No início, ele aflorava como uma mina de água. Vinha da terra, naturalmente. Mas depois foram tirando, foi acabando, teve que se fazer a perfuração. Tá aí, ó. A primeira vez que se fez a destilação, aliás, a retirada
A perfuração foi esse do lado esquerdo. Note que era em madeira. Quem fez isso? Um químico. Quem propôs a destilação do petróleo? Um químico. E do lado direito você tem um sistema de martelo para extrair o petróleo, que é extremamente econômico e dura no mínimo 100 anos, ou às vezes mais. Nos Estados Unidos ainda tem esse tipo de cavalo com mais de 100 anos para a extração do petróleo. Aqui no Brasil, quem já foi a Mossoró, no Rio Grande do Norte, naquela estrada você vê alguns desses, de um lado e do outro, menores, mas vê. Bem, você tem o solo, tem um cascalho, tem a rocha, tem um gás natural, petróleo e mais uma vez rocha. Note que onde tem petróleo tem água salgada, por causa da sua origem no mar. Aí você fala, e por que tem no deserto? Por que é que os árabes têm tanto petróleo? Porque o deserto já foi mar. Entendam isso. Gás natural sempre está no poço. O poço, às vezes, economicamente é viável extrair só petróleo, porque a quantidade de gás natural é muito pequena. Às vezes é viável extrair só o gás, porque a quantidade de petróleo é pequena. E às vezes os dois. Ok? Muito bem, mas quando se diz que tem um poço de gás natural, tem outras substâncias do petróleo junto, só que não são extraídas. Bem, os vazios ocasionados pela saída do petróleo, que ocupam os espaços da rocha, podem ser preenchidos com água ou com água, tá certo? Aí você fala, não entendi, o que é isso? Existe um buraco de uma rocha impermeável e ali dentro tem um petróleo, como você viu na figura anterior. Olha aqui a figura. Isso aí é como se fosse um buraco que tem lá embaixo. Nesse buraco tem água, tem petróleo e tem gás. Ao tirar o petróleo, vai ficar vazio. Então, dependendo da condição como se tira, pode ter o solo ceder, desmoronar. Aí, para que isso não aconteça, o que é que ocorre? O próprio gás natural produz uma expansão, em alguns casos. Em outros casos, injeta água, principalmente quando a plataforma é marítima. Você vai retirando e injetando água. Claro, isso tudo é estudado, é tudo feito cálculo para isso. Tá certo? Eu tive a honra de, durante 5 anos, ser professor de curso preparatório para engenharia de petróleo, da Petrobras. Então, isso é uma coisa boa que dá uma certa experiência para a gente. No Brasil, as maiores reservas de petróleo estão no mar, principalmente na Bacia de Campos do Rio de Janeiro. Refinação do petróleo. Você não vai usar ele do jeito que você tira. O petróleo que sai do poço não tem utilidade prática, porque é uma mistura de inúmeros compostos. O petróleo necessita passar por um processo de refinação para separar os componentes. A separação é conseguida pela destilação fracionada, um processo que simultaneamente separa várias frações ou cortes de petróleo bruto, numa torre de fracionamento. A destilação, a famosíssima destilação. Genericamente falando, só entenda, não é apenas isso, mas isso aqui dá uma ideia mais ou menos do que você vai obter. Gás liquefeito do petróleo, GLP, 8%. Gasolina, 39%. Óleo diesel, 31%. E outros produtos, 22%. Essa é uma destilação forçada. Ele força a obtenção maior da gasolina. Ok? Claro que junto da gasolina tem o querosene, como eu falei para vocês, mas está aí em outros produtos. Bem, isso aí é uma técnica chamada de bubble cap, ou seja, capa. É uma capa que, se você ver direitinho, isso é uma coluna de destilação. O petróleo se aproveita tudo. Aí o que é que você faz? Você dá algumas dificuldades para ele ir mudando, porque quando você aquece, o mais leve sobe e o mais pesado fica. Esse mais leve, se você deixar, passa moléculas que seriam de gasolina, moléculas que seriam de querosene, de óleo diesel. Como ele está aquecido, vai passar junto com os gases mais leves. Aí o que é que ele faz? Que essa técnica faz? Dificulta essa passagem. Então só os mais leves mesmo vão subindo. Por quê? Porque o que a gente vai usar não são os tão leves. A gente usa mais óleo diesel, querosene e gasolina. Ok?
Muito bem, vamos lá. Aí você tem as frações do petróleo, que você vai olhar, está aí bem claro, em função do número de carbonos. Às vezes ele dá duas opções, mas você sabe que o que tem mais é o que manda. Por exemplo, o gás natural. Quem é que manda no gás natural? Quem é que existe mais? O que tem apenas um carbono, que é o metano. Gás engarrafado, GLP, que é aquele de cozinha. Quem é que manda? Quem é que tem mais? O que tem 4 carbonos, que é o butano. E por aí vai. Então você nota que existe tudo. Isso aí é uma análise que você deve ler, você deve ver e compreender, ok? Nessa tabela. Gasolina. No Enem tem uma matriz de energia. Essa matriz de energia pode estar ligada a hidroelétricas, a termoelétricas, pode estar interligada a usinas nucleares, mas também a energia provocada pela reação de combustão. Gasolina é interessante. A gasolina não é um composto. Então já pegou muita gente em provas, dizendo quantos componentes existem, água e gasolina. Uma mistura heterogênea de água e gasolina. Quantos componentes existem? Componente é a substância. Aí lá nas opções tinha 2. O aluno botava certo. Ora, tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque só a gasolina é uma mistura com 6 a 12 carbonos. Mas predomina 7 carbonos e 8 carbonos. É o que nós chamamos N-heptano e isoctano. Quanto maior o teor de isoctanos e menos explosiva, melhor será a gasolina. Opa! Quer dizer que a gasolina boa, a gasolina que produz um rendimento melhor no automóvel, não é que explode muito, é que explode o quê? Pouco. Então todos os aditivos colocados na gasolina ou são para limpeza dos tubos que a gasolina passa, ou então para que ela exploda menos, ok? São os aditivos da gasolina. Bem, N-heptano e isoctano. Quem explode menos? O isoctano. Aí é onde vem um termo que muita gente já ouviu, octanagem. O que é octanagem? É o teor de isoctano que está na gasolina. Quanto maior, melhor será. Mas na verdade a gente trabalha, os motores trabalham com o modelo ideal. Não pode ser 100%, ok? O motor a explosão é mais ou menos assim. Ele explode, se você for ver o primeiro cilindro, tá certo? Está em amarelo, caracterizando a explosão. Então, ele explode. Tem as válvulas que injetam o combustível e deixa sair o escapamento. Então, note que são cilindros. Quando um está em cima, o outro está embaixo. Aí vai girando de tal forma que dê atração ao automóvel. Olha que motor complexo. Aí você tem essas fitas que tem aí, essas correias, podem ser usadas para o alternador, pode ser usado para ar-condicionado, mas também, principalmente, para a frequência. Porque se você olhar direitinho, a explosão tem que ter uma certa frequência com o desenvolvimento do carro. Mas são extremamente complexos, extremamente bem feitas. Se tem uma coisa que a ciência avançou, é na complexidade de um automóvel. Aí tem as etapas da queima. Você tem a injeção. Note o primeiro quadro, tem uma setinha. Injeta combustível mais ar. Esse combustível nunca é na forma líquida, ele é na forma de vapor. Esse vapor, em carros antigos, era conseguido através de um vaporizador, chamado de carburador. Hoje em dia, esse vapor não é mais conseguido com o vaporizador. Ele é conseguido com aquelas placas aquecidas, que são os bicos injetores. Ele vai vaporizar e vai injetar diretamente em cada cilindro. Quando inventaram isso, ele injetava igualmente. Agora não, ele dosa de acordo com o cilindro. Ok? Então, primeiro
São 4 etapas. Isso aí é chamado motor de 4 tempos. Primeiro é a injeção do combustível mais o ar. Segundo, a compressão, porque note que está girando. Os motores iniciais têm que ter uma alavanca para provocar esse início, girar. Hoje em dia tem um que se chama motor de arranco, ou de arranque, tá certo? É aquele que inicia o motor, que é natural, fica lá dentro, a gente nem sabe mais que existe. Então, quando chega lá em cima, explode a vela. Então, a vela produz, a centelha explode. Aí, como ele explode, com força, ele desce. Então, por que a gasolina boa é a que explode menos? Porque ela tem que subir o máximo possível para que a vela produza a centelha. Se ela explode muito, ela vai explodir antes da centelha, pela compressão. Quando você comprime o gás, aumenta a temperatura, então aí pode existir a explosão. Então, motores de 4 tempos: injeção, compressão, explosão e expansão, ou exaustão, vamos dizer assim. Porque a última figura, note que a seta está para a direita. São os gases que estão saindo da explosão. Qualidade da gasolina. Como eu disse a vocês, a gasolina que explode menos é a que é mais eficiente. No tempo certo. E existe a gasolina que explode menos, é o isoctano. A que explode mais é o N-heptano. Automaticamente, a gasolina boa vai ser a que tem a maior octanagem. Só que ter essa octanagem, às vezes é caro e às vezes dá uma energia ao motor que ele não necessita. Então seria um desperdício de energia. Então a gasolina, por exemplo, a que a gente usa, geralmente é entre 55 e 65 isoctanas, ou octanagem. Os carros de Fórmula 1 ou coisa assim, eles usam outro tipo de combustível que tem uma octanagem maior. É uma mistura, por exemplo, o que é a gasolina de 55 octanagem? É uma mistura ideal de hidrocarbonetos, contendo, teoricamente, 55% de isoctano e 45% de N-heptano. Por que teoricamente? Porque a gente viu que a gasolina está no intervalo de 6 a 12 carbonos. Ok? Então, existem outras substâncias. Mas como é um modelo ideal, para cálculo, a gente despreza as outras substâncias, que está numa quantidade pequena, e funciona e trabalha como se a gasolina fosse formada apenas por 2 substâncias, que é o isoctano e que é o N-heptano. N-heptano explodindo mais, então não é ideal. Isoctano explodindo menos, é ideal. Ok? Vamos lá. Qual a diferença entre gasolina aditivada e premium? No Enem já caiu tanta questão de gasolina que você nem imagina. É geralmente vendo o teor de álcool, falando em octanagem, falando não sei o quê. Então é importante que você veja isso. O que é a gasolina, como é a mistura, tá certo? Olha a pergunta boa que pode ser feita, que pode estar no texto. Gasolina aditivada e gasolina premium ou pódio. A gasolina aditivada, ela tem substâncias que vão produzir a limpeza por onde ela passa, inclusive após a combustão. Então, não vai melhorar a octanagem, é só a limpeza. A gasolina premium, chamado em algumas bandeiras de venda de gasolina, você sabe que existem muitas, ela também é chamada de pódium. Ela limpa onde a gasolina passa, como a aditivada, mas ela também dá uma octanagem maior. Certo? Por quê? Porque são os inibidores da explosão. Ok? Assim? Então, a gasolina aditivada, substâncias de limpeza. A gasolina premium ou pódio tem as substâncias de limpeza, mas principalmente as substâncias de aumento de octanagem. Não é ideal você usar uma gasolina pódio para um carro antigo, porque ele vai exigir uma energia que o carro já não tem mais. Ok? Então, os carros com os motores mais
modernos, eles suportam mais a compressão, então pode usar a gasolina, pode. Muito bem. Craqueamento é exatamente um fenômeno na hora de formar a gasolina. Às vezes o aluno confunde destilação com craqueamento. Destilação é uma coisa, você aquece e vai separando as substâncias de acordo com o ponto de ebulição. O craqueamento é você pegar uma mistura ou uma substância e produzir uma temperatura. Então já não é a temperatura da substância, você produzir uma temperatura em que vai existir a quebra da molécula. E qual a vantagem para essa quebra? É produzir mais gasolina do que óleo diesel. Por exemplo, mais gasolina do que querosene. Isso foi muito utilizado na Segunda Guerra. Por quê? Porque os caminhões e tanques de guerra, eles não usavam óleo diesel. Ainda não existia uma tecnologia tão avançada de óleo diesel. Eles usavam gasolina. E um tanque de guerra daqueles era 1 quilômetro com 1 litro. Então imagine o consumo de gasolina que teria que existir, né? Aí Hitler invadiu logo a África para pegar a gasolina deles. Bem, vamos lá. Antidetonantes. São substâncias que você adiciona para aumentar a octanagem, ou seja, evitar que exploda precocemente. Esses detonantes geralmente são poluentes. Antigamente se usava muito tetraetil chumbo. Aí o chumbo ficava na atmosfera, você respirava, metais pesados no seu organismo, a partir dali você não era mais o mesmo. Ok? Bem, indústria petroquímica faz tudo. Eu selecionei algumas coisas aqui, por exemplo, detergente, explosivos, derivados do acetileno, anilina, que é exatamente ligado aos corantes, medicamentos, elastômeros e plásticos, e borrachas. Qual a diferença? A gente vai ver isso, tem uma aula só de polímeros, mas qual a diferença de elastômeros, plásticos e borracha? Certo? Os monômeros que deram origem e a forma como eles se deformam. A borracha tem aquela deformação que volta para o que era. Os plásticos se moldam, mas não se deformam. Os elastômeros, eles se deformam muito pouco. Ok? Muito bem, voltamos a falar nisso. Gás natural. Gás natural já existe no mundo há muito tempo. O Brasil está 120 anos de retrocesso em relação a isso. Alguns países, algumas cidades já usavam gás natural e se usa há muito tempo. O gás, você vai para uma cidade, sei lá, de um primeiro mundo assim, você não tem o botijão de gás. O gás vem através de canos. Rio de Janeiro, no centro, é gás através de canos. Tentou se colocar em tudo, não se conseguiu, só no centro. São Paulo também tem uma parte com esse gás, certo? Vem através de tubos. Aqui está começando, já tem alguns edifícios que usam esse tipo de gás, tá certo? Às vezes é legal, às vezes a conta não é muito boa. O botijão de gás, ele foi criado, ele foi inventado. Isso é importante que se saiba, tá certo? O botijão de gás, ele foi criado para atender a necessidade de países mais pobres ou emergentes e países com assim, a condição geográfica um pouquinho, vamos dizer assim, com montes, com depressões, com coisas assim, em que o tubo de gás seria mais difícil de chegar. Não existia uma tecnologia, outra coisa, ficaria muito caro, os países não tinham a condição de ter assim. Na verdade, a primeira vez que se usou foi em países como a Índia, como o México, e depois todos os países sul-americanos, embora na Argentina tenha uma condição desse gás engarrafado há muito tempo, que a Argentina sempre seguiu a Europa, é outra coisa, outra realidade, mas acontece esse gás natural é o nosso futuro. Hoje em dia, nos apartamentos, ele não tem mais o botijão. Também, às vezes, não tem o gás natural. É um botijão separado que fica embaixo
dos apartamentos. Então o caminhão vem e enche esse botijão. Não existe a necessidade de comprar os botijões menores. Em casas ou mesmo em alguns outros apartamentos ainda existe. É uma coisa boa, viável, tá certo? Mais barato do que o gás que vem através de canos. Ok? Vamos fazer a transição aqui, ó. Agora, muito bem. Gás natural. Uso do gás natural em veículos. Ele é usado em veículos, chamado de GNV, gás natural veicular, tá certo? Também mais econômico, mas o incômodo é o tanque que tem e um outro incômodo é o perigo, não é? Principalmente na hora de abastecer. Mas isso é a tecnologia que sempre avança, tá certo? Essas aulas, elas têm em torno de 1h50, 2 horas de aula, e na verdade são aulas longas, mas são aulas com tempo menor do que o que nós teríamos em sala de aula, que são 2h30, ok? Nós vamos passar a ter 2 aulas por semana, exatamente para dar uma avançada em química orgânica. Os simulados, aliás, os gabaritos das questões de classe ou de outras coisas, nós vamos enviar para vocês, provavelmente daqui para sábado, e vamos seguir com as nossas aulas. Um conselho: estudem orgânica. Estudem orgânica para ficar no ponto, para quando a gente chegar nas reações e na isomeria, você já tem uma condição muito boa, muito forte, ok? Valeu, estamos aqui ansiosos para retornar, mas vamos sempre com equilíbrio, analisar o que está acontecendo para a gente poder retornar bem, ok? Um beijo no coração de todos e até a próxima.